Capítulo 14. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: Deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: Vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: Onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair.
Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: O senhor não está achando que sou eu, está? Sou eu? Eu, senhor? Serei eu? Eu não. É um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Vocês todos vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a eles: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo. Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados.
É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que o beijar, pois é ele. Assim, logo que ele chegou perto de Jesus, disse: Mestre. E o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo, com os guardas, para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse:
Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus. E aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você, hein? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo. Olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou. Eu não conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles. Pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar.